Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa, aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. A exposição de hoje tem como tema Não vim trazer a paz, mas a divisão. E quem fará a exposição será a nossa amiga Jacira Roriz, também colaboradora da casa. Mas antes, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece para a harmonização. A página de hoje é do livro Bezerra, Chico e Você, do Espírito Bezerra de Menezes, pela psicografia de Chico Xavier. Foi a mensagem recebida em 24 de maio de 1969 e é intitulada Todos Engajados. Amai os inimigos, disse-nos o Senhor. Nessas palavras, surpreendemos também um divino apelo, qual seja o de amarmos nossos percalços e provas da vida, porquanto são eles os climas em que demonstraremos a própria fé. O sol projeta a luz, dissipando sombra. A caridade é o amor divino, a expressar-se através do coração, extinguindo os espinheiros do sofrimento. Achamo-nos todos engajados na luta do bem para que o mal desapareça. Luta difícil, mas luminosa, em que todos somos chamados a oferecer o melhor de nós. Vamos orar? Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão ao nosso Pai, ao nosso irmão e Mestre Jesus, e a todos os bons espíritos, amigos e abnegados do CEIR, que estão sempre do nosso lado, nos ajudando, e por isso rogamos a todos eles que possamos ter uma tarde de muita paz e que o Evangelho do Mestre Jesus toque nossos corações e mentes profundamente, regendo nossos pensamentos, transformando nossos pensamentos em boas atitudes. Pedimos ainda pela nossa irmã Jacira, para que ela seja sempre iluminada e abençoada, e que assim seja, graças a Deus. E vamos ouvir agora Jacira Roriz. Olá, amigos. É muito bom estar de novo reunidos com todos vocês, buscando uma reflexão acerca do tema do Evangelho. Hoje o nosso tema é Não vim trazer a paz, mas a divisão. É um subtítulo do capítulo 23 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 9 ao item 18. Então, sempre que nós falamos de Jesus, nós gostamos de apresentar como a doutrina espírita o faz. Jesus, aquele mestre grandioso, educador de nossas almas, né? Todos nós que estamos em evolução no planeta Terra. Ele é o nosso guia, nos conduz acompanhando o nosso processo evolutivo há milhões de anos. Ele conhece cada um de nós, as nossas imperfeições, como também as nossas inúmeras fraquezas, nossos delizes, nossas potencialidades, aqueles pontos que precisamos elaborar ou aquelas deficiências das quais nós precisamos nos desfazer. Pensar em Jesus, então, é imaginá-lo na altura da sua evolução espiritual. Nós não podemos comparar Jesus com o nosso acanhado patamar espiritual, psicológico, emocional, porque Jesus não cabe dentro desse perfil arcabouço psicológico que nós possuímos aqui na Terra. Então, nesse sentido, que nós não conseguimos alcançar toda a sua magnitude, porque ele está muito além, a visão dele é muito mais além da nossa dimensão, do nosso tamanho. Assim, seria como se a gente tentasse colocar um oceano dentro de um copo d'água. Então, a estrutura espiritual da figura de Jesus é superior a qualquer coisa que possamos conceber. Então, nós devemos olhar para ele na qualidade do mestre amável, superior, elevadíssimo, cujas palavras, atos e ensinos são responsáveis pela redenção de nossas almas
ele, na qualidade de estrela condutora dos nossos destinos, ele deveria sempre ser buscado e não apenas consultado como uma figura humana, como fazemos com os nossos entes queridos, né? Mas querendo, nós comparando, não deveríamos comparar com as nossas fraquezas, nossas deficiências, e precisamos analisá-lo numa perspectiva muito superior. Afinal, Jesus é um espírito designado pelo Pai para, dentro da sua superioridade, sua evolução, construir o nosso planeta, administrá-lo e coordenar toda a vida sobre o planeta Terra. Então, essa é a missão de Jesus como Espírito puro, a qual eles são designados ministérios, né? Ajudar Jesus na criação. Então, quando a gente nem sonhava em existir, Jesus já era esse Espírito elevado de Escol. Então, todo esse preâmbulo é para a gente entender que quando ele disse: não penseis que vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, e o homem terá por inimigo os da sua própria casa. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e que o desejo, senão que ele se acenda. Crede que eu vim trazer paz à terra? Não. Eu vos asseguro que, ao contrário, eu vim trazer a divisão. Porque hoje em diante, se há 5 pessoas numa família, numa casa, eles estarão divididos uma contra as outras. 3 contra 2, 2 contra 3, o pai estará em divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe. Jesus é apenas personificação da doçura e da bondade, que veio em pessoa trazer a sua mensagem de amor como o segundo mensageiro da revelação da lei de Deus. Ele nunca cessou de pregar o amor ao próximo, e ele disse isso. Por que será que ele disse isso? Não é à toa que esse capítulo 23, ele leva o nome genérico de moral estranha, porque realmente é bem estranha se nós nos apegarmos apenas às palavras de Jesus, à letra. Mas não estranharemos mais se passarmos a entender o sentido maior, mais amplo dessas palavras. Elas não são contraditórias, elas testemunham a alta sabedoria de Jesus quando as pronunciou. Então vamos entendê-las, vamos analisar cada frase. Toda ideia nova encontra forçosamente uma oposição. Esse é um preâmbulo para a gente entender que aquelas palavras têm um significado muito maior. Então, toda ideia nova encontra forçosamente uma oposição. Não há nenhuma ideia que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência contra uma ideia nova está sempre em razão direta com a importância dos resultados previstos. Ou seja, quanto maior for a ideia, maior também será a reação, porque muitos reagirão contra, porque essa ideia nova abala os seus interesses, os seus valores, que podem ser muito afetados. Então, há uma reação. Então, quanto maior e mais forte essa ideia, maior será a reação. E quando uma ideia nova é lançada na humanidade e essa ideia é falsa, ela é rapidamente avaliada pelo grupo que gera o poder da Terra, o poder econômico, o poder político, o poder do poder pelo poder, né? E toda essa massa de valores que ainda dominam sobre a Terra. Né? Então, todo esse grupo, geralmente, eles avaliam rapidamente quando uma ideia chega. E se ela é falsa, né, eles percebem que não vai gerar consequências ou ferir os seus interesses. Então, eles deixam passar, sabendo que ela não tem vitalidade e não ameaça. Então, eles deixam ela sobreviver o tempo dela, o tempo de existência dela curto, e quando uma ideia é verdadeira, um secreto pensamento
passa a prever naquela ideia que ela possui uma base sólida, e aí eles conseguem entrever o futuro para essa ideia, e um pressentimento adverte a todos os seus antagonistas de que há um perigo para eles e para a ordem das coisas que eles acreditam e lhes interessam. E é por isso que caem sobre essa ideia quando ela é verdadeira, e os seus apoiadores da nova ideia com toda a força. Assim nós podemos saber da medida e da importância dos resultados de uma ideia nova, através da emoção que o seu surgimento causa, ou na violência da oposição em que se levanta contra ela. É no grau de persistência e de cólera dos seus adversários que nós vemos que a ideia é verdadeira, porque ela abala as estruturas antigas, os valores velhos que ainda querem perdurar e dominar. Então foi assim com várias figuras importantes na história da humanidade. E também com Jesus, que veio proclamar uma doutrina que solapava pela base os abusos aos quais viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do tempo, que eram ao mesmo tempo sacerdotes e ao mesmo tempo eram homens do governo, do poder. E eles tinham uma força, um poder impressionante. E assim, eles condenaram Jesus à morte, crendo que matando o homem matariam a ideia. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Ela cresceu porque estava nos desígnios de Deus, estava na hora dessa segunda revelação, da lei do amor, da lei das relações que a gente tem com o próximo mudarem. Então, ela cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e quando ela saiu do obscuro povoado da Judéia, ela foi plantar a sua bandeira na capital do mundo pagão, dos povos antigos, das tradições de culto politeísta, e plantando-se em frente dos inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em combater essas ideias novas. Porque, além de derrubarem as crenças seculares, que muito tinham por interesse e por convicção, eles também ameaçavam a verdade, a que era sempre muito velada para o povo. Eles ameaçavam que o povo se fosse instruído, o povo fosse douto, começasse a entender das leis de Deus, o que era tido apenas para os enunciados, os privilegiados. Então, muitos combateram aquelas novas ideias, porque mais por interesse do que por convicção. Porque o culto aos politeístas, eles do paganismo, através de seus cultos politeístas, havia muito comércio, porque havia ouro, o culto do bezerro de ouro, o culto das imagens, então havia muito dinheiro que rolava. Então, na verdade, eles ameaçavam esse interesse, o poder deles. Então, daí começou a ocorrer as lutas terríveis que os cristãos passaram a ter entre eles e também entre os apóstolos. Todas essas lutas grandes que tiveram que passar os adeptos dos primeiro cristianismo, o cristianismo renascente, ali, nascendo novinho. E as vítimas foram inumeráveis. Mas a ideia cresceu e saiu triunfante, porque ela se sobrepõe como verdadeira sobre todas as outras anteriores. É importante nós lembrarmos que o paganismo, eles cultuavam vários deuses, que estavam em declínio. E ela se debatia contra as luzes da razão quando o cristianismo chegou. O paganismo ainda era praticado, mais assim, com relação ao hábito daquela forma, daquele culto exterior, porque só o interesse pessoal é que fazia a sustentação desses cultos, porque, na verdade, ele já estava bem enfraquecido. E todos nós sabemos que o interesse é tenaz, ele não cede fácil à própria evidência.
Quanto mais os raciocínios forem lógicos e claros, mais irritados ficam os seus oponentes. E muitas das vezes o acusador, ele sabe que está errado e que aquela ideia nova é verdadeira, mas eles não querem saber da questão se é verdade, se é mentira. Eles querem apenas os seus costumes, os seus valores, os seus interesses pessoais não sejam afetados, é isso que eles querem. Então, eles temem a luz que abre os olhos do povo, os olhos dos cegos, e se agarram-se em defender ferozmente os seus interesses. Sócrates também emitiu uma doutrina análoga do Cristo. Ele nasceu em 470 a.C. Ele, tendo nascido em Atenas, na Grécia, entre os povos mais inteligentes da Terra, não prevaleceu naquela época porque o tempo ainda não era chegado e o paganismo existia com toda a sua pujança. Sócrates e seu fiel aluno Platão é que ele escrevia as doutrinas, porque o Sócrates não escreveu nada, ele não deixou nada escrito, mas Platão, que era seu fiel aluno e depois ajudante e seguidor, ele escreveu tudo que o Sócrates fazia. Ele tinha um processo dialético através do diálogo. Ele não deixou nada escrito. Ele era um homem severo, ele andava sempre muito sério, muito fechado, mas ele tinha um hábito muito interessante para a época. Ele saía pelas praças, pelos caminhos, dialogando com as pessoas e perguntando para eles sobre Deus, sobre a existência da vida, sobre o depois da morte. Ele já falava disso e as pessoas respondiam e ele retrucava, como se fossem velhos amigos ali na esquina conversando. Então ele, nesse campo, ele andou muito e ele foi plantando no coração das pessoas uma faíscazinha de luz que acendeu e preparou o caminho para Jesus. Então, quando Jesus veio, o paganismo já estava sem força e a sua missão chegou no tempo certo, né? Porque o terreno já estava amanhado, trabalhado, né? E apesar dos homens ainda naquela época não estarem à altura das ideias cristãs, havia uma aptidão geral, uma predisposição para uma assimilação da ideia nova, porque todos sentiam vazio que aquelas crenças vulgares, antigas, deixavam em sua alma. Com o passar dos tempos, os adeptos da doutrina cristã começaram a se dividir. Eles não se entenderam quanto à interpretação do ensino de Jesus. A maioria delas velada por uma alegoria, por uma metáfora, tem sempre um sentido figurado que cabia interpretação sobre aquelas palavras, o que significava para eles. Palavras de vida eterna, palavras que servem para toda a humanidade o tempo todo. Então, daí nasceram dessas divisões de interpretações inúmeras seitas que pretendiam todas elas terem a verdade exclusiva. E os séculos foram passando e elas não foram se unindo, esquecendo-se o mais importante preceito da qual Jesus assentou a pedra angular da construção e da condição expressa de elevação do homem, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então, durante séculos, a história nos fala das guerras religiosas, dos derramamentos de sangue para a soberania de uma seita sobre a outra. Os cristãos que foram vencedores do paganismo, muitos passaram de perseguidos a perseguidores, e foi com ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mancha nos dois mundos. Então, são fatos históricos que as guerras religiosas foram muito mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas. E que nenhuma dessas guerras políticas cometeram um ato de tamanha atrocidade e barbárie do que as guerras religiosas. E nós perguntamos aqui, a culpa dessas guerras foi do Cristo? Foi do cristianismo? É certo que não. Ele condenou todo tipo de violência. Em sua profunda sabedoria, Jesus previu
o que aconteceria. E que esses fatos abomináveis eram inevitáveis porque se prendiam à natureza inferior dos homens daquela época e dos tempos de hoje ainda, que não podia e não pode se transformar assim de repente. O mundo vem se transformando muito do ponto de vista intelectual e material, mas do ponto de vista moral nós ainda precisamos avançar muito. Mas toda transformação é lenta e progressiva, o que quer dizer que ela sempre ocorre, mas devagarinho, nuances em que nós não percebemos e às vezes a gente acha que está tudo do mesmo jeito, que tudo não evoluiu, que o mundo não melhorou, que o mundo está indo para trás. Essas coisas que a gente fala sem analisar profundamente o significado das palavras de Jesus. Assim foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de quase 20 séculos, para mostrar toda a sua força, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, o cristianismo saiu de tudo isso puro, sem mancha. E a censura recaiu sempre naqueles que usaram e abusaram no nome do Cristo. E a cada ato de intolerância, todos diziam: se o cristianismo fosse melhor compreendido e praticado, isso jamais teria tido acontecido. Então, quando Jesus disse: não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não terão me compreendido ou não quiseram me compreender ainda. Os irmãos serão separados por sua crença, tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que tiverem a mesma fé. Eu vim lançar o fogo sobre a terra para limpá-la de erros e dos preconceitos, como se coloca fogo no campo para destruir as ervas daninhas, venenosas. E eu tenho pressa que ela se acenda, para que a depuração seja rápida, porque desse conflito a verdade sairá triunfante. Da guerra sairá a paz, do ódio dos partidos sairá a fraternidade universal, das trevas do fanatismo sairá a luz da fé esclarecida. Isso tudo está no Evangelho, entre o item 9 e o item 18 desse capítulo 23. Parece que foi escrito agora, não é? Parece que foi escrito agora, porque a gente vê essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sem sentido, completamente sem sentido, porque nem o povo russo estava querendo isso. Mas aconteceu uma coisa interessante, segundo as reportagens, as análises dos técnicos, de que, apesar dessa dor toda, a gente vê esse processo de destruição imenso, as mulheres saindo com seus filhos pequenos, sem destino, deixando seus filhos homens, os maridos, para que lutem, e elas saindo. E aquilo dói o coração da gente. Mas eu passei a observar um determinado tipo de análise. A União Europeia, que não era tão unida, não estava tão unida assim, se uniu. Se uniu para promover dissensões, promover recortes, quebra de acordos e boicotes à economia russa, e para que ele pudesse frear. Então, a Europa se uniu. Os Estados Unidos, como a América do Sul, está dividida entre oposição e oposição. Todos, por um momento, esqueceram isso e estão se unindo contra aquilo. Muitos estão orando, rezando, grupos de prece se unindo. Então, você vê que desse problema haverá uma grande coisa, porque, na verdade, ninguém quer mais a guerra. Essa terceira guerra, se viesse, ou se virar, ninguém pode afirmar, não vai ser bom para ninguém. Então,
os povos estão se unindo. Então, isso é uma luz no final do túnel, tem muito a ver com essas palavras de Jesus. Então, continua Jesus dizendo assim: quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que restabelecerá todas as coisas. Devagar, de maneira lenta, não é? Toque de mágica. Porque em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e colocar fim a essa luta fratricida que mata os irmãos, né? E que divide os filhos de um mesmo Deus. Então, cansados de um combate sem resultados, que só traz desolação, os homens compreenderão onde estarão seus verdadeiros interesses e valores, tanto para este mundo, principalmente, como para o outro mundo, e poderão claramente ver de que lado estão os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Assim, todos se abrigarão sob a bandeira da caridade, e as coisas serão restabelecidas sobre a terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. Então, o Espiritismo vem realizando, no tempo certo, as promessas de Jesus. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos nossos, da humanidade. Nós somos seres orgulhosos, egoístas, ambiciosos, ainda temos o sentimento de sectarismo, o fanatismo cego, que, diz o Evangelho, o fanatismo cego está sendo batido em suas últimas trincheiras. Que interessante. Últimas trincheiras quer dizer, está acabando. Está num processo de luta que está por terminar. Né? Tentam lhe barrar o caminho do Espiritismo, que lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso é necessário esse combate. Mas o tempo da luta de perseguição sangrenta passou. O que nós temos que fazer e suportar agora são as lutas morais. E o seu fim se aproxima, diz o Evangelho. As primeiras lutas, as lutas sangrentas, duraram séculos. E esta, diz o Evangelho, durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo ou mais tarde todos os olhos que se encontram cerrados, aqueles que se encontram enceguecidos para a verdade. Que coisa linda a gente ouvir isso, porque nos dá um consolo que essas lutas todas que nós estamos vivendo, pandemia e guerra, e lutas entre ideais, partidos, essa coisa toda que nós estamos assistindo, isso tudo são coisas que nos dividem, enquanto nós deveríamos estar todo mundo unido e vivenciando as nossas diferenças, porque as temos, mas com harmonia e com equilíbrio. Então, Emmanuel nos diz que não nos falta alimento do céu às criaturas. Isso está no livro Pão Nosso. O título é Não nos falta. Não falta alimento do céu a nenhuma criatura. Jesus se manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos seus tutelados, de 1000 modos diferentes, desde a terra do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nestes postos de socorro sublime de qualquer religiosidade, onde se pronuncia o nome de Deus, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente, até que ele possa trazer o templo exterior ao próprio lar e depois transportá-lo do lar ao próprio coração. Meditemos na infinita misericórdia que serve o mundo à mesa edificante das ideias religiosas. Inclina-se o Mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, alimentando-nos com os recursos específicos a todos,
do ignorante, do sábio, ao indagador, o revoltado, o infeliz. Todos recebem essa alimentação espiritual de Jesus. Mas o que precisamos aprender é entrarmos em sintonia com essa energia que está em todo o planeta, vindo da emanação do amor do Cristo. E precisamos aprender que a infelicidade é obra humana e para aqueles que veem senão o presente. Para julgar uma coisa é preciso ver as suas consequências. E é assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso transportar para além dessa vida material, porque é de lá que as consequências se fazem sentir. Quando eu promovo uma vida totalmente material, eu estou botando foco em tudo que eu vou ter que deixar. E chego no mundo espiritual empobrecido. E quando a gente vive mesmo na Terra, cuidando das coisas materiais, mas com foco nos valores espirituais, nós deixaremos com facilidade essas coisas que ficarão e chegaremos no mundo espiritual alimentados, plenos de realidade e de felicidade por termos o apoio dos valores espirituais. Então, o Espiritismo vem cumprindo a sua função de nos dizer que é lá, além dessa vida material, que as consequências se fazem sentir, porque tudo que nós chamamos de infelicidade, segundo a nossa curta visão, cessa com a vida e se encontra a sua compensação na vida futura. E nós todos sabemos que essa vida futura existe, né? Então, a função do Espiritismo é despertar, esclarecer, para que nós possamos enxergar e nos recolocar, nos redimensionar as nossas atitudes, os nossos passos diante dessa luz, para que possamos enxergar a verdade e o erro que está em nós, estranhamente desfigurado pela nossa cegueira. Assim agindo, nós seremos bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem a luta ao combate, que, em vez de prender a fuga temporária das ilusões, dos prazeres e das alegrias passageiras, nós estaremos com os olhos no futuro que é certo de acontecer e podemos assim lutar no campo de batalha dentro de nós mesmos. Porque o que adianta ter toda a fortuna e ganhos materiais se terei que deixá-los todos aqui. O que importa é nos enriquecermos por dentro, a nossa alma, para sermos felizes aqui e no mundo espiritual. Então, lá no Livro dos Espíritos, completando nossa reflexão do Evangelho, na questão 743, Kardec pergunta aos espíritos: a guerra desaparecerá da face da Terra algum dia? Resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, amigos, aprendizes que somos, todos nós, estamos sendo chamados a nos esforçar para criar em nossos corações essa atmosfera propícia das manifestações do Senhor, né, e dos seus emissários, trabalhando, estudando, servindo a causa do bem, não permitindo que o negativismo nos envolva o coração e nos preencha, nos deixando sem forças morais para lutar. Então, as trevas, a quem não interessa a evolução da humanidade, lutam e nos influenciam a tristeza, a raiva, a não acreditar, se desiludir com relação ao bem na Terra. Mas essa luta é uma luta bem-vinda, porque dessa luta, como disse bem Jesus, é que virá
todo a nossa própria descoberta, a nossa própria evolução, o cair das cascas, das máscaras, para que possamos estar diante de nós mesmos, do Cristo, com a verdade e com a luz, operante, buscando melhoria das nossas relações a cada dia. Mesmo que aqui e ali a gente resvale, a gente não acerte, não desistir, continuar e insistir e procurar sempre repetir, fazer a sua autoanálise em relação a como foi o seu dia, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Esse é um trabalho que cada um de nós pode ter, e nós estamos sendo convidados nesse momento de lutas, de guerras, de pandemias e de tantas lutas de poder, nós não entrarmos nesse clima de luta, e sim vibrarmos na paz do Cristo, que se opera de uma maneira muito maior do que a gente possa imaginar. Então parece que o mundo está conturbado, e essa conturbação é que é o processo de lapidação das arestas do nosso espírito para a renovação da humanidade. Que Jesus nos abençoe e que possamos terminar esse momento de reflexão orando. Jesus amigo, nós queremos lhe agradecer a bênção desse Evangelho, que é um verdadeiro alimento para as nossas almas, Senhor. Que a Tua luz esteja em nós, permitindo que mantenhamos o otimismo, a fé, a coragem no futuro, e fazendo o esforço que precisamos para nos melhorar a cada dia. Que as suas bênçãos, Senhor, sejam estendidas a todos que estão nos ouvindo, e que a paz permaneça em nossos corações. Que assim seja.